Então vamos lá, pessoal, agora eu vou responder aqui a pergunta, eu vou falar sobre o transporte e armazenamento dos aminoácidos. Porque a gente acabou de ver que teve todo esse processo de digestão e absorção, e a gente teve ali a chegada dos aminoácidos aonde? A chegada dos aminoácidos na circulação sanguínea, tá bom? Então aqui chegou principalmente aminoácidos, reforçando, porque os dipeptídeos e tripeptídeos que a gente acabou de ver não foram degradados ali pelas peptidases intracelulares dos enterócitos, e assim o que a gente chegou aqui foi especialmente aminoácidos. Então pode chegar aqui pouquíssimos, mas pode chegar o quê? Dipeptídeos e tripeptídeos? Pode, mas geralmente são muito poucos, tá? O que chega aqui principalmente são os aminoácidos. Então vamos aqui conversar um pouquinho sobre eles. Os aminoácidos, pessoal, quando eles chegam aqui, os aminoácidos são ácidos, certo? Tem uma acidez relativamente importante. Então, geralmente, assim que eles chegam, eles já sofrem um processo de ionização. Ionização é o processo no qual esses aminoácidos vão perder um hidrogênio para se tornarem um pouquinho menos ácidos para não danificar o nosso organismo, tá certo? Então, após esse processo de ionização, eles vão seguir aqui o seu trajeto. Ao longo do seu trajeto, esses diferentes aminoácidos vão ser captados rapidamente, vão ser absorvidos rapidamente por diferentes tecidos do nosso organismo. Então, diferentes tecidos periféricos. Então, aqui a gente poderia citar os músculos, poderia citar a própria pele, poderia citar o coração, poderia citar o pulmão, poderia citar os tecidos periféricos de maneira geral, que podem estar precisando de aminoácidos e vão captá-los e captar esses aminoácidos. Mas o principal, um dos líderes na captação, um dos que mais capta rapidamente e em maior quantidade esses aminoácidos, é o próprio fígado. E o que vai acontecer após essa captação? Então aqui de maneira bem geralzona, eu vou desenhar aqui uma célula de um tecido periférico, tá certo? De maneira geral. Mas essa célula de alguma parte do nosso organismo, algum tecido do nosso organismo, vai captar um desses aminoácidos, digamos assim. Digamos que captou mais de um. Chegou aqui vários aminoácidos e foram captados por essa célula. Vamos entender o seguinte, que é para ver essa passagem dos aminoácidos, para ver essa captação dos aminoácidos, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar de um transporte ativo ou um processo, um transporte de difusão facilitada. Porque devido ao tamanho dessas moléculas, dessas substâncias aqui que são os aminoácidos, eles não conseguem passar assim tão simplesmente. Eles vão precisar ou de um transporte ativo ou de um processo de difusão facilitada. Tanto para fazer essa passagem aqui, se eu fosse desenhar aqui, por exemplo, a própria célula endotelial, tanto para fazer essa passagem, passando pela célula endotelial até atingir aqui o interstício, como também para fazer essa passagem aqui do próprio interstício para dentro da célula do tecido periférico, tá bom? Então aqui eu vou apagar aqui porque eu acho que já ficou mais claro. Vamos só entender o seguinte, o que vai acontecer com esse aminoácido, depois eu pego, o que vai acontecer com esse aminoácido após ele alcançar aqui o meio intracelular? Ele vai ficar na forma de aminoácido? Não, pessoal, e aqui já entrando um pouquinho já no próprio armazenamento. Esses aminoácidos, após atingirem aqui o meio interior, né, das células da periferia, do tecido da periferia, seja qual tecido for, esses aminoácidos aqui, eles vão ser armazenados em que forma? Na forma de proteínas. E eles vão ser armazenados na forma de proteínas graças à presença do sistema que vai envolver o RNA mensageiro, mas também o sistema ribossômico, que depois eu vou entrar um pouquinho com mais detalhes em outros momentos da aula, tá bom? Mas aqui já estou pontuando isso para deixar claro. Então os aminoácidos vão ser armazenados nessa forma aqui de pintar assim como vários aminoácidos ligados para ficar claro, né? Também assim, vão ser armazenados nessa forma de proteínas, tá certo? Então esses aminoácidos em proteínas, ok. Então já começando a entrar especialmente nessa parte do armazenamento. Quem vai fazer o armazenamento? Em primeiro lugar, quem faz o armazenamento, quando a gente está falando de proteínas capazes de sofrer esse processo maior de transporte, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, já vou entrar nisso, mas aí já vou explicar um pouquinho melhor isso. Mas, em primeiro lugar, o próprio fígado, mas os autores citam também os rins e também a própria questão do intestino.
Porque o que vai acontecer, pessoal? Aí eu falei tanto de fora para dentro, que foi o que eu já citei, mas eu citei agora uma nova ideia, que seria tanto transporte de dentro para fora. O que seria isso? Digamos que aqui a gente está falando do tecido periférico, a gente está falando, digamos aqui, do fígado, tá bom? Então o fígado aqui começou a armazenar grande quantidade de proteínas, beleza. Mas digamos aqui que o nosso cérebro, por exemplo, outro tecido periférico, outro exemplo de tecido periférico, está precisando de proteínas. Só que essas proteínas vão ter que chegar lá na forma de aminoácidos, que é a forma como ocorre esse transporte no sangue especialmente. O que pode acontecer então? A gente pode pegar essas proteínas que estão aqui dentro do fígado e quebrá-las. Graças especialmente os autores citam a lisossomos aqui presentes no meio intracelular, em bolsas lisossômicas, né? Enfim. Mas pode acontecer o quê? Dessas proteínas serem quebradas, e se eu quebro elas, eu transformo elas novamente aqui, se eu estou quebrando as proteínas em a sua porçãozinha de aminoácidos, tá bom? Na forma de aminoácidos. E esses aminoácidos, por sua vez, agora podem sair aqui do meio do fígado e voltar aqui para dentro do vaso. E daqui, caminhando dentro do vaso, até chegar e ser captado pelo cérebro por esse processo aqui, ou de transporte ativo, ou também de difusão facilitada que eu comentei, tá certo? Então, aqui a gente entende que esse transporte pode ser tanto para dentro da célula, mas também pode haver um transporte de saída de aminoácidos aqui dentro da célula, após degradar essas proteínas intracelulares e esses aminoácidos caminharem para outros tecidos periféricos. Vamos só entender o seguinte: algumas proteínas, pessoal, não são passíveis de passarem por esse processo de degradação, formação de aminoácidos, para irem para outros locais do organismo. Porque senão a gente poderia ter disfunções estruturais muito importantes. Então os autores citam especialmente 3 proteínas que não vão fazer esse processo de serem quebradas aqui, transformadas em aminoácidos, para depois irem para outros locais. Eles citam especialmente 3 tipos de proteínas, que seria a proteína que forma o cromossomo, tá certo? Então, essa proteína não é o quê? Não é degradada para fornecer aminoácidos para outros locais. Mas também proteínas estruturais. Aí eu citei que 3 tipos de proteínas especialmente. Já citei essa aqui, que é a proteína que forma o cromossomo, mas 2 estruturais também que são geralmente citadas, é o próprio colágeno, como também a proteína contrátil, tá? Que compõe ali especialmente a porção mais contrátil do músculo, certo? Então essas aqui não passam, a literatura cita, geralmente por esse processo de quê? De degradação para gerar aminoácidos para outros locais do organismo, tá bom? O que é importante a gente entender aqui também? Que esse processo todo, pessoal, eu fiz aqui como se fosse uma analogia, né, para ficar um pouco mais claro, mas é como se fosse, a gente tivesse aqui diversos apartamentos, tá certo? Nesses apartamentos, o que acontece? Aqui eu botei 3, desenhei 3, mas digamos que aqui para baixo teria muito mais apartamentos seguindo, tá certo? Então, um prédio com vários andares. Então, a gente tem o andar que é o mais generoso, vocês já vão entender porque eu estou falando isso, mas também tem outros andares como os rins e o intestino que também gostam de fazer essa ajuda, essa caridade com os vizinhos. Que seria o quê? Digamos que existe um vizinho aqui nesse prédio que está precisando de alimento, está precisando de um pacote de arroz, por exemplo, porque ele esqueceu de comprar. Então ele vai pedir, ele vai solicitar para os outros apartamentos, vai pedir uma ajuda. Pode me mandar um pacote de arroz? Aí eles podem mandar. E esse envio seria justamente, digamos aqui, do fígado especialmente, que é o que mais gosta de ajudar, que é mais caridoso. Então o fígado manda aqui um pacote de arroz aqui para outro apartamento. Aí chega aqui o pacote de arroz. Isso aqui ele tirou, ele quebrou da despensa dele. Então ele degradou a despensa, que tinha vários e vários pacotes de arroz ligados. Aí ele foi lá, degradou, tirou um, né? E mandou, tirou 2, 3 e mandou lá para um outro apartamento. Como seria, por exemplo, aqui, pensar aqui um exemplo, o músculo, por exemplo. Tá bom? E esse pacote de arroz mandado seria mais ou menos, digamos que ele mandou 2, 3, seriam aminoácidos. E esse local, a dispensa de onde ele tirou esse pacote de arroz, seriam as proteínas intracelulares presentes aqui no fígado, tá certo? Quem também gosta de fazer caridade, também de ajudar os vizinhos, seria os rins e o intestino, mas o principal é o fígado. Beleza? Então, só para fazer essa analogia, só para a gente conseguir fechar esse raciocínio aqui de maneira mais clara ainda, tá bom? Então, o que vale aqui também citar é o seguinte, pessoal. É a ideia de que a gente também tem aqui circulante aminoácidos, tem, mas além dos aminoácidos, a gente também tem as proteínas plasmáticas. Então, vou pintar aqui dessa maneira, né?
pintar outra daqui. Então, um exemplo de proteína plasmática seria, o principal exemplo seria a própria albumina. Mas a própria literatura também cita aqui a globulina, né? Enfim, e também o fibrinogênio são outro exemplo das principais proteínas plasmáticas. Mas vamos focar aqui na albumina. A albumina é uma proteína. Se a albumina é uma proteína, ela é rica em aminoácidos. E o que pode acontecer? A gente pode ter aqui tecido no tecido periférico, uma necessidade de aminoácidos, por exemplo, certo? E o que pode acontecer? Pode acontecer que tenha poucos aminoácidos circulantes. Dá um exemplo aqui, tá? Então tem poucos aminoácidos circulantes, sobrou poucos aqui. O que pode acontecer? O tecido periférico, mais especificamente ali a presença dos macrófagos. Os macrófagos podem capturar essa albumina aqui presente no sangue e fazer o quê? Pode degradá-la aqui no interior dos macrófagos, desenhar aqui, né? Mas digamos que a albumina entrou aqui dentro do macrófago. Ela entrou no macrófago por um processo de pinocitose, que os autores geralmente citam. Pinocitose é o processo que o macrófago faz essa captação da albumina. E após ele captar a albumina, ele pode degradá-la. E se ele quebra, se ele degrada, se ele destrói a albumina aqui dentro dele, ele vai formar aminoácidos. E após formar esses aminoácidos, ele pode liberar aqui, na própria circulação, novos aminoácidos para serem utilizados em outros locais. Tá certo? Então, só para deixar citado também esse papel que as proteínas plasmáticas podem exercer de ser uma fonte proteica também, para quando a gente está precisando de uma fonte de aminoácidos, tá certo? Uma fonte de aminoácidos, melhor dizendo. Quando a gente está precisando de aminoácidos em outros locais, essas proteínas plasmáticas podem servir como uma fonte de aminoácidos, porque elas são compostas de proteínas, tá certo? Então, isso aqui é o geralzão que eu queria falar com vocês, dar um panorama geral sobre transporte e armazenamento dos aminoácidos, beleza? Então é isso.